Olá, ser de luz! Como você está nesse exato momento? Bom, esteja você onde estiver, esteja preparado, porque o assunto hoje está incrível. No final desse conteúdo, você vai ver como você vai estar com vibração super positiva, eu posso te garantir. Então, bem-vindo a todos, tem muita gente nova chegando no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então já se inscreva e compartilhe com outros seres de luz. Vamos aumentar essa comunidade, gente? Vamos aumentar? Eu quero um monte de gente nova aqui, evoluindo, com feedbacks positivos. Eu recebo muitas histórias lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, é Thaís Galassi Oficial. E as pessoas contam um pouquinho da sua vida lá pra mim, sempre mandam. E eu leio, tá, gente? Eu leio todos. E a pessoa sempre conta como ela estava, e depois dela ouvir, né, o conteúdo, ou comprou o livro, como que está a vida dela. E é impressionante, quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda a nossa energia, e a nossa vida se transforma, né? E sabe o sentimento que eu tenho, porque aconteceu comigo, é de leveza. É tão bom ter uma vida leve, né? Uma vida leve é uma vida plena. Então, bora falar de medo. Adoro porque como eu já tive síndrome do pânico, né? Eu já fui uma pessoa que durante um bom tempo da minha vida eu tava evitando de sair, de viajar, de ir no cinema, de dirigir, gente. Eu amo dirigir, eu tava evitando porque eu tava com muito medo, porque eu criava um cenário negativo na minha mente, né? Porque o pânico é isso, é você criar um cenário negativo na sua mente. Um cenário futuro, né? Nem aconteceu e você já tá criando que algo vai dar certo, que você vai passar mal, que alguma coisa vai acontecer. Então, só quem tem sabe realmente o quanto é ruim. Então, a gente vai falar hoje sobre o medo. E sabe o que limita a gente de evoluir? É o medo, o danado do medo. E se eu perguntasse pra você, você tem medo de quê? Você saberia responder? Deixa aqui nos comentários. Pra quem tá no Spotify, manda uma mensagem lá pra mim no Instagram e me conta do que você tem medo. Porque assim, o medo ele é capaz de nos paralisar, né? E ele nos impossibilita de ter uma vida plena, de ter uma vida de sucesso, de ter uma vida incrível. Então, e se eu contasse... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu fiquei chocada quando eu descobri isso. A gente nasce com apenas 2 medos. A gente nasce com medo de cair e com medo do barulho. Acredita que todos os outros medos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, a gente, através das nossas experiências, a gente acaba criando esse medo, né? Co-criando ele, imaginando ele num cenário futuro. Então, hoje em dia, quando a gente vai conversar com as pessoas, uns têm medo de cair, de mudar, medo do futuro, mas principalmente o que a maioria das pessoas tem, eu posso afirmar pra vocês, é medo de perder o controle. A gente quer estar no controle de tudo, né? E isso deixa a gente com medo de saber que a gente não tem controle sobre as coisas. E por um acaso, se eu perguntar aqui pra vocês, a gente tem controle sobre algumas coisas da nossa vida? A maioria não. Mas você tem controle sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos e como você vai reagir diante das situações. Por isso que é importante ter inteligência emocional. Qualquer coisa que aconteça na sua vida externo não pode ter a capacidade de abalar você internamente. Porque você vai saber lidar com aquela situação e transformar aquilo em algo positivo. Aquilo em um aprendizado. Olha que legal, né? Então, estamos muito no passado, né? Com as lembranças e recordações de coisas que aconteceram, seja boas ou ruins, ou muito preocupados com o futuro. E a gente acaba alimentando ainda mais essa emoção. Por isso que eu sempre falo pra vocês, meditem, estejam no agora, porque você sabe exatamente onde a sua mente estava. Eu, ao longo do meu dia, eu me paro e me pergunto, onde que eu estava? O que eu estava pensando? Ah, eu estava lembrando uma coisa do passado, legal. Isso estava me ajudando a co-criar alguma coisa na minha vida? Não. Então não é legal, vou começar a mudar meu padrão de pensamento. Então, ao longo do meu dia, eu me cobro de escolher o que eu estou pensando para eu co-criar a minha realidade. Falando em co-criação, vamos falar do livro Co-Criando Sonhos. Não sei se você já tem o seu livro, essa fórmula mágica para você realizar os seus sonhos em apenas 5 passos. Então, quem quiser o livro, adquira lá no meu canal Instagram. Tem o link da Amazon para você co-criar os seus sonhos, começar ainda hoje. Ai, que delícia, né? É tão bom quando a gente fala disso. Então, assim, há quanto tempo você não muda por medo de mudar? Temos muito medo da mudança. Eu tinha muito medo de mudar. E sabe que o medo é o maior obstáculo da sua felicidade.
né? Qual que é a função do medo nas nossas vidas? Porque muita gente fala, eu não queria ter medo de nada. Mas o medo, ele é importante, porque ele funciona como um alerta que nos obriga a fazer as coisas com atenção no nosso dia a dia. Então, imagina se a gente não tivesse medo. A gente ia atravessar uma rua, ia ser atropelado. Então, o medo, ele é importante para nos deixar em atenção, né? Tem gente que tem medo de falar em público. Eu pego muito isso em mentoria também. E aí eu sempre falo, tá, mas o que aconteceu na sua vida que hoje te gera esse medo? Ah, acho que nada. Tem certeza? Vamos voltar lá. Qual foi as suas primeiras experiências quando você foi na escola e tá? Ah, lembrei de um dia. Quando eu era criança, tô lembrando de um caso de uma pessoa aqui que eu atendi. Me pediram para falar com os amiguinhos, me apresentar, e os amiguinhos começaram a rir. E naquele momento eu travei, eu parei de falar, e aí a professora pediu para eu continuar e eu não continuei, e eu sentei de novo lá na minha mesa. Ou seja, os amiguinhos começaram a rir, essa pessoa travou, isso gerou um medo. Hoje, quando essa pessoa tem que falar em público, ela não consegue. Por quê? Porque naquele momento gerou um impacto emocional negativo, ficou registrado lá no subconsciente dela. O que acontece hoje? Ela tem medo, porque ela já passou por uma situação parecida. Então, ela está criando que se ela for falar em público novamente, ela vai passar pela mesma experiência. As pessoas vão rir dela. Então, ela está imaginando um cenário negativo. Isso faz com que ela tenha medo. Interessante isso, né? Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação, é legal você mandar esse podcast ou esse YouTube, esse vídeo aqui para a pessoa. E algumas pessoas, esse medo ele é ativado porque ela já cria um cenário, mesmo que nada tenha acontecido, ela cria que um cenário negativo vai acontecer, então gera isso. E o Napoleão Hill diz uma coisa muito legal, que medo são apenas estados mentais, eu concordo com ele. O medo é como se fosse uma planta, quanto mais você cultiva, mais ela vai crescer. E o medo cresce à medida que você não o enfrenta. Então, quando você começa a procrastinar esse enfrentamento, né? Eu tenho medo disso, então eu vou evitar isso. Então, você deixa o medo lá, você se recusa a enfrentá-lo e quanto mais você, tudo aquilo que a gente rejeita, volta com mais frequência, cresce. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês hoje em diminuírem o medo de vocês. Deixa aqui nos comentários do que você tem medo. Então vamos lá, primeiro de tudo, aceita que você tem esse medo. Olha que leve isso, gente. Isso é muito leve, né? Depois faz uma autoavaliação. Começa a compreender esse medo, né? Quando que esse medo começou? Aconteceu alguma coisa no meu passado que gerou um impacto emocional? Faz sentido ainda eu ter esse medo? Eu passei por outras situações parecidas com essa que fez com que acontecesse novamente? Essas situações, né? Foram iguais essas situações? São as perguntas poderosas que eu sempre falo aqui para vocês, né? E aí, ao invés de você focar sua mente nesse cenário negativo que já aconteceu na sua vida, ou imaginar que coisas ruins vão acontecer, imagine-se encarando e lidando com esse medo, né? Então, se você tem medo aí de falar em público, imagine você, na sua mente, como você gostaria que acontecesse. Então, eu estou lá na frente de 1000 pessoas, eu estou falando muito bem, eu estou me sentindo confiante. As pessoas estão gostando daquilo que elas estão vendo. Porque eu não tenho medo. Porque eu me sinto confiante. Então, aí você imagina e você cria esse cenário, a emoção positiva, e você começa a cocriar essa realidade. Olha que interessante. O terceiro que te ajuda a lidar, que eu vou ensinar aqui para vocês que te ajuda a lidar com o medo é meditar. Mais uma vez eu falando aqui de meditação, gente, não tem como, porque a meditação vai te ajudar a lidar com a ansiedade, né? E a ansiedade, ela te ajuda a criar cenários negativos. Então imagine que você é uma pessoa que está super ansiosa, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas é a emoção, é o sentimento do medo. Mas se você tá lá no agora, você vai lembrar do que eu tô te falando aqui. Opa, vou fazer perguntas poderosas. É real esse medo? Isso vai realmente acontecer, esse cenário negativo? Por que eu não posso imaginar que uma coisa positiva vai acontecer? Por que eu tenho que focar no negativo? Você é o comandante da sua mente. Compreenda isso, gente. Eu falo isso para as pessoas. Hoje o maior poder que você tem é o poder da sua mente. Se você não usar a seu favor, que é o maior poder que você tem,
você tá só cocriando a mesma realidade. E você tá feliz com a realidade que você tem? Se você tá, ok, continue. Mas a maioria das pessoas querem mais. Graças a Deus, né? Bom, próximo. Quando você só vai superar os seus medos se você começar a sair da zona de conforto, se arriscar, né? Então eu sempre falo assim, aquela pessoa que enxerga o copo meio cheio. Você tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Por que você tá focando no que vai dar errado? Foca que vai dar certo, enfrenta isso. É engraçado que essa pessoa que tinha medo, que passou em mentoria comigo de falar em público, eu fiz uma proposta para ela da gente fazer uma pequena palestra sobre a apresentação dela e ela convidar apenas 30 pessoas, poucas pessoas pra gente estar lá naquele momento. E eu ia fazer questão de estar lá sentada assistindo essa palestra dela. E foi impressionante. Essa pessoa arrasou, ela estava incrivelmente confiante. Eu estava lá sentada e eu assistindo tudo aquilo, eu falei, não parece a pessoa que me procurou aqui para falar, eu tenho medo de falar em público. Ela falou sim, porque eu fiz o que você falou. Eu comecei a imaginar um cenário positivo. Eu vi que aquilo aconteceu quando eu era criança. Eu escrevi esse meu medo. Outra coisa que ajuda muito é escrever esse seu medo. Você tira daqui que ele é desse tamanho, quando você passa pro papel, você fala, sério que meu medo é esse? Riram de mim quando eu era criança. Por que vão rir de mim agora? E aí você começa a ver que esse medo não é tão grande quanto você achou que ele era. E ela deu uma palestra incrível, foi maravilhoso, eu adorei. E nunca mais ela teve medo de falar em público. Olha que legal, muito legal, né? E eu sempre falo, se você tem um medo muito grande, você não consegue resolver sozinho, né? Procura um profissional para te ajudar, não tenha vergonha de pedir ajuda. Tem muita gente que tem medo de nadar, tem muita gente que tem medo de inseto, de barata. Então, procure um profissional. E outra coisa, comemore a cada vitória que você venceu um medo seu. Então, eu tinha medo de andar de avião, eu andei. Eu tinha medo de dirigir, eu tô dirigindo. Eu tinha medo de falar em público, eu estou falando. Eu tinha medo de mudar e eu mudei de emprego. Eu mudei de casa, eu mudei de país. Fez isso, comemore, deixa o seu corpo a energia da vibração. E, gente, isso é tão importante, essa comemoração, que vocês não imaginam. O medo te deixa numa frequência muito baixa, né? No livro, Co-Criando Sonhos, eu tenho as frequências e as emoções. E o medo tá lá embaixo, uma frequência muito baixa, que não te ajuda a co-criar nada. Muito pelo contrário, ele paralisa a sua vida. Tanto física quanto energética. Então, assim, eu quero que você não permaneça nessa vibração do medo. Muito pelo contrário, eu quero que você esteja em vibrações positivas. Então, hoje, vamos fazer um pacto? Aquele medo que você tem, só você sabe qual é o medo que é. Eu quero que você supere ele hoje. Eu quero que você fale, eu vou enfrentá-lo. Eu vou escrever sobre ele, eu vou olhar sobre isso. Eu vou diminuir a proporção que ele estava aqui. A hora que eu visualizar, ele vai diminuir, né, o tamanho dele, a emoção que ele tinha dentro de mim. E eu vou vencer e vou superar. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, eu quero que as outras pessoas vejam que você superou um medo seu hoje. E comemore, porque vale a pena. Vamos fazer uma cocriação aqui juntos? Universo, que aquele grande sonho, que aquele grande desejo meu, que você sabe o que é, chegue na minha vida com total facilidade, porque eu estou pronta, universo. Gratidão infinita pela sua conexão, ser de luz, muita paz e muita leveza na sua vida hoje. E até a próxima.